Pois não, senhor presidente, muito bom dia a Vossa Excelência, cumprimento também os colegas, a colega Sônia Meire, cumprimento todos que acompanham a sessão aqui presencialmente, virtualmente, funcionários, imprensa, todos. Satisfação ocupar a tribuna na manhã de hoje, presidente. Eu tenho outro tema para falar, mas como sempre sou instigado a falar de outras questões. E que bom que vejo que o vereador Pastor Diego está entrando aí, porque a primeira parte da minha fala eu queria dialogar respeitosamente com ele, não é? Porque o pastor Diego colocou aqui, semana passada e hoje outra vez, uma preocupação que eu acho que tem que ser, pastor, uma preocupação de todo mundo que tem responsabilidade com a infância, com criança, com adolescente, que é de cuidar dessas pessoas, né, como prioridade absoluta. Agora, eu queria dialogar com Vossa Excelência sobre o que diz o ECA a respeito de determinadas questões. Que o projeto que está sendo discutido desde a semana passada aqui é um projeto que tem uma relação direta com a parte da prevenção especial de que trata o ECA. E Vossa Excelência fez, inclusive, menção aqui, enumerando os artigos 74 a 80, que são eles que tratam dessa prevenção especial. Agora, veja, o que diz o artigo 75 do ECA? Veja lá, esse é o principal aspecto. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Esse é o princípio. Nós não podemos cercear antecipadamente criança e adolescente de nenhum espetáculo público. Nós não podemos cercear a participação de criança e adolescente de nenhum espetáculo antecipadamente por um juízo que se transforma em censura. Porque aí, Vossa Excelência, o projeto, até onde eu consegui alcançar, estabelece uma proibição para que criança e adolescente participe da parada do orgulho LGBTQIAPN+. O senhor já parte do pressuposto de que a parada, ela fere o artigo 75. Isso, para mim, é problemático, né? Porque se for por aí, é por isso que eu quero reiterar, que fui eu que disse aqui semana passada, e vou dizer, se for por aí, não vai poder participar de festas de carnaval, não vai poder participar de festa de São João. Na verdade, criança e adolescente, pelo ECA, pode e deve, é direito dela, participar de tudo, desde que preencha os requisitos, que obviamente nós temos que estar atentos. Agora, nós não podemos fazer o juízo a priorístico. E a legislação, nos artigos que Vossa Excelência cita, ela inclusive diz quais são os caminhos. Aí eu acho que nós temos que cobrar do poder público o acompanhamento de tudo isso. Agora, fazer a proibição de um tipo de festa, especificamente, aí eu digo que é censura prévia. E eu não posso concordar com isso. Quero proteger as crianças, não sei qual é a idade que o pastor Diego tem, mas eu milito na área da criança e adolescente há mais de 40 anos. Antes do ECA, eu já fazia discussão sobre direito de criança e adolescente. Então, eu sou daqueles que vêm para aqui defender o direito, o interesse da criança e do adolescente. Agora, com censura prévia, não. Eu quero passar para um outro tema. Vereador, eu vou falar e vou conceder uma parte, pode ser? Eu vou passar para um outro tema que também me fui instigado a falar. Não vou tratar da questão do conteúdo da vinda da ministra ontem aqui a Sergipe, da vinda do presidente Lula a Sergipe, porque eu acho que o vereador Camilo fez uma referência muito boa. A gente precisa dizer que esses investimentos que estão sendo feitos, eles têm origem. E a origem é o governo federal. Não dá para dizer uma parte. Porque, por exemplo, essa coisa de dizer uma parte, o ECA proíbe. Não proíbe. O ECA está ali dizendo que é direito da criança participar. Dizer que é o governo, é a prefeitura, sem dizer de onde vem o recurso, é meia verdade. Então, nós temos que ser taxativos naquilo que afirmamos. E com compromisso com a verdade inteira. E é com compromisso com a verdade inteira que eu queria passar para o segundo assunto, que me traz aqui à tribuna. Veja, eu quero dizer que o tema do crime organizado tem que ser debatido com profundidade, com muita profundidade, mas também com muita seriedade. Veja essa manchete aqui da UOL. Governo Bolsonaro corta 96% dos investimentos da Polícia Federal em prevenção e combate ao tráfico e outros crimes. Manchete do governo Bolsonaro. Manchete
No governo Lula, combate ao crime com Lula. Lula lança programa de 11 bilhões para combate ao crime organizado. Eu acho que os governos ainda não fizeram o dever de casa adequado. Mas, pastor Diego, há governos e governos. Há governos que defendiam as milícias abertamente, publicamente, inclusive governantes, dizendo que se sentia mais seguro se vivesse numa ocupação, numa área em que o crime organizado, as milícias, faziam a defesa do que quando era a polícia. Ou não teve esse discurso aqui no Brasil? Teve, e eu provo. Havia deputado estadual que na tribuna da Assembleia do Rio de Janeiro ia fazer esse mesmo discurso para proteger milícia. Agora o debate é transformar em terrorista o Comando Vermelho e o PCC. Vem logo uma pergunta. Se esse era um objetivo, e era um objetivo do clã Bolsonaro, por que foi que quando eles estavam durante 4 anos governando o Brasil, não providenciaram isso? Por que não providenciaram? O que é que está por trás dessa tentativa? Porque, Tiago, eu quero que você passe agora para o... Eu sou professor de História, dei aula de Geohistória na Universidade Federal do Sergipe e me interesso muito por geopolítica. E aqui a gente precisa entender um pouquinho algumas coisas. Olha, por que classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas prejudica o combate ao crime organizado? É o contrário das alegações que estão sendo feitas. Primeiro, por que prejudica? Não, aí você começou pelo quinto. Vamos começar pelo primeiro. As mudanças restringem a cooperação policial entre Estados Unidos e Brasil. As polícias dos dois países, quando estão tratando de crime organizado, elas cooperam entre si, fazem ações conjuntas, dividem responsabilidades internacionais para tentar alcançar as teias internacionais do eixo do crime organizado, que é o financeiro. Que é o financeiro que está financiando tanta coisinha, não é? Que a gente está vendo. É o eixo. Com essa mudança, isso sai prejudicado. Sabe por quê? Porque sendo adotada agora a noção de terrorismo para essas facções criminosas, isso agora vai ser da alçada, inclusive, da intervenção direta dos Estados Unidos e entra para uma questão classificada como de segurança absoluta, e, portanto, não tem transparência, não tem divulgação dos dados. Mas tem mais coisa. Essa mudança abre a porta para operações unilaterais dos Estados Unidos no Brasil, deslocando o debate para a lógica bélica. Deixa de ser um debate de segurança pública, deixa de ser um debate de troca de experiência entre as polícias e passa a dar aos Estados Unidos a prerrogativa de unilateralmente adotar medidas bélicas contra o Brasil. É isso que os patriotas estão querendo. Terceiro, essa mudança contradiz a legislação brasileira e, por isso, dificulta o trabalho do judiciário em casos concretos. PCC e Comando Vermelho são organizações criminosas transnacionais pró lucro. Não terão base legal recíproca a eventuais pedidos de cooperação judicial que destoem da classificação legal brasileira. Dificulta também essa atividade persecutória aos criminosos. 4. A mudança impacta economicamente o país sem necessariamente ajudar as autoridades brasileiras a combater o crime. Tratar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, fugiu ali, Tiago, como terroristas, ativa o dispositivo de lei dos Estados Unidos que pune severamente qualquer interação econômica com o crime. Parece bom, mas é tão simples. Empresas dos Estados Unidos agora terão muito mais resistência em fazer negócio no Brasil, mesmo para atividades sem qualquer relação com o crime, por receio Porque, veja bem, é muito grave essa coisa de transformar em terrorista, porque quem conhece... Eu não conheço profundamente, confesso, mas tenho ouvido quem conhece a legislação dizer que isso impacta diretamente sobre toda e qualquer empresa que tem algum tipo de relação com os terroristas. E isso vai criando mecanismos, inclusive, de dificuldades econômicas para o nosso país. Mais uma vez, o Brasil será
punido economicamente por medidas, eu diria, pensadas para favorecer um pequeno grupo, né? E o quinto e último aspecto é que a mudança generaliza territórios internos como ocupados pelo Comando Vermelho e pelo PCC, ao passo que o trabalho policial efetivo foca em desmantelar a liderança das organizações que muitas vezes sequer moram nesses territórios. O vereador Byron é policial, compreende muito bem o que está dito aí. Esse tipo de mudança faz com que a ação se direcione muito mais para o território do que para as efetivas lideranças do crime organizado, que muitas vezes sequer moram naquele território que é atacado, porque lá a ação criminosa acontece. A ação policial tem mostrado que ela é essencial para ir na origem do crime, identificar quem é o mandante, identificar quem é que se beneficia, identificar. É por isso, agora, tem que reagir, né, gente? Tem que reagir, porque estão indo na Faria Lima, estão indo nos endereços dos políticos de colarinho branco. Aí tem que mudar, não pode ser assim. Tem que ter uma legislação que impeça que a polícia atue dessa forma. Então, eu quero dizer, não sou especialista, eu sou interessado em geopolítica, sou interessado em geohistória, leio sobre isso, tenho procurado me informar com pessoas que conhecem muito melhor do que eu, mas, sinceramente, acho que nós estamos vivendo momentos muito duros para o nosso país. Eu só tenho 1 minuto e 22, se eu conceder a Vossa Excelência, eu vou ficar sem tempo para falar. Mas, presidente, era isso que eu queria tratar, e queria ainda, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: aqui no Brasil, há uma tendência a tratar as coisas ou num campo ou no outro. Eu quero fazer um convite para que nós possamos tratar as questões de forma adequada, não é? Que a gente procure compreendê-las sem essa paixão, que eu compreendo, envolve a política, mas compreender na essência o que cada coisa representa. Não é criminalizar, por exemplo, ou se não criminalizar, antecipadamente condenar, censurar a parada LGBTQIAPN+, por uma visão apenas. Vamos tentar compreender o conjunto daquilo. Se tem problema, as autoridades competentes terão que limitar a participação de criança e adolescente com base no que a legislação já prevê. Agora, proibir, a mesma coisa vale para essa questão aqui. E fica a grande pergunta: será? Por que será? O que é que tem de interesse no momento em que o Brasil está acompanhando tanto descalabro, que a gente faça esse debate se transformar num debate internacional e não da discussão dos crimes ocorridos aqui no Brasil? Era isso, presidente.